Agora prestem atenção, olha só que discurso bonito, acaciano, digno do conselheiro Acácio, que o presidente genocida fez. Disse ele: somos um só povo, uma só nação. Entre nós não há essa ou aquela cor, não há esse ou aquele sexo, não há essa ou aquela classe social. Entre nós há brasileiros que temem a Deus, que defendem a nossa pátria amada, chamada Brasil, que respeitam a família e que amam a liberdade. É um discurso digno do conselheiro Acácio. Minhas amigas e meus amigos na defesa da democracia, do bem-estar social, contra o fascismo, se é assim como o mito esdrúxulo fala, alegrias! Diz ele que nós somos um só povo, uma só nação. Não é verdade. Há diversas etnias misturadas exigindo reparação histórica. Os pretos, os indígenas, e vai por aí. São várias nações indígenas dentro da nação brasileira. Quando ele diz, entre nós não há essa ou aquela cor. Sei. A mulher da casa abandonada que manteve como escrava a empregada não fazia distinção de cor. Aquele casal na passeata da Paulista, que estava com a bandeira do Brasil nas costas e fazia a babá preta empurrar o carrinho do bebê, uniformizada, também não fazia distinção de cor. Certo. O congolês que foi espancado até a morte na Barra da Tijuca, os outros pretos que foram espancados até a morte no Carrefour e em outros supermercados, não há distinção de cor. Não há essa ou aquela cor, claro. Não há esse ou aquele sexo, perfeito, Bolsonaro. Quando você declara, se eu tivesse um filho viado eu matava ele, quando você diz que na quarta vez, ou quinta vez, você deu uma fraquejada e aí nasceu uma mulher, não há esse ou aquele sexo. E por último, quando você diz que Joãozinho, que nasce Joãozinho, tem que ser Joãozinho a vida toda, reflete bem o seu pensamento de que não há esse ou aquele sexo. E quando diz que não há essa ou aquela classe social, então isso aí no Brasil é perfeito. Quando, por exemplo, um trabalhador é despejado de casa com mulher e 3 filhos, sempre há uma casa num condomínio de luxo que abre as portas para recebê-los até eles reorganizarem a vida. Porque não há distinção de classe social entre quem mora no condomínio de luxo e quem mora na comunidade, né? Vai ser mentiroso assim na casa do cacete. E ainda diz mais, entre nós há brasileiros que temem a Deus. Isso não muda nada. Você pode temer ou não temer a Deus. Depende se você crê ou não crê em Deus. Depende de quem é. Então, há brasileiros que temem a Deus? Isso quer dizer o quê? E que diz depois, que defendem a nossa pátria amada, chamada Brasil. Ele precisa dizer que a pátria amada chama Brasil, porque senão ninguém nem sabe quem é a pátria amada. E ele defende como ninguém a nossa pátria amada. Ele vende a Petrobras, ele vende a Eletrobras, ele vende as riquezas do Brasil, ele bate continência para a bandeira americana. Ele vai ao Joe Biden pedir para interferir nas eleições brasileiras. Ele entrega de bandeja, chama 40 embaixadores para se queixar do processo democrático brasileiro. Como ele defende a nossa pátria amada, não é verdade? E por último ele diz que respeitam a família. É verdade, ele está no 5º casamento. Ele respeita muito, ele vai fazendo famílias e vai largando pelo caminho. Que nem bosta de cachorro, vai largando pelo caminho. A diferença é que hoje no Brasil, bosta de cachorro se cata.
O dono, o tutor do cachorro, cata a caca do cachorro. No caso dele, ele não cata, ele vai largando. Por quê? Porque ele respeita a família. Ah, sei. E por último, que amam a liberdade. Exatamente o que é liberdade para ele? Amam a liberdade. O menino pobre de periferia que entra no supermercado pode, por acaso, comprar uma barra de chocolate Milka, pode comprar um Ferrero Rocher, tem liberdade para isso. Tem liberdade para mudar de cidade e escolher em que universidade quer cursar. Que discurso furado, né? Vai enganar quem? Esse discurso é próprio daquelas oligarquias de 1910, 1920. Foi um discurso que acompanhou a minha juventude. Eu não sou de 1920, mas ainda peguei esse tipo de discurso. O Brasil não tem racismo, nós somos um povo que se ama, nós não temos problema algum. Eu tenho uma empregada, por exemplo, que é como se fosse da família. É como se fosse da família. Então bota ela no testamento. Esse discurso permeou o Brasil da década de 50, 40. E o Bolsonaro volta a ele no século XXI. Não tem atraso maior, cabeça pior. Bolsonaro realmente é a narrativa do atraso. E minhas amigas e meus amigos, não há jeito, não há solução. Ele nasceu torto. Mas não nasceu torto como Drummond, que diz: quando eu nasci, um anjo torto disse: vai ser gauche na vida. Não, ele não é gauche na vida. Ele é droite, extrême droite na vida. É uma coisa espúria, purulenta, sanguinolenta. É a placenta. Eu acho que quando ele nasceu, a mãe jogou a criança fora e criou a placenta. É isso. Desculpem tamanha imagem terrível de um ser humano que deveria de ser humano, mas não é. Então vai fazer discurso mal assim na casa do cacete. Vai enrolar outro com esse papo de somos todos irmãos, aqui não tem diferença. Porque a questão é classe social sempre. E esse é um papo furado das oligarquias para dizer que somos todos irmãos, que não há diferença de classe, de sexo, que não há diferença de cor, enquanto eles se empapuçam de dinheiro, ganham dinheiro a rodo às custas da opressão e da escravidão do povo brasileiro. Isso é papo furado para ganhar dinheiro em cima dos otários. É uma conversa antiga. Conversa de quem tem abastança, de quem tem a barriga cheia enquanto os outros passam fome. Não. O Brasil não tem isso não tem negócio. Aqui somos todos irmãos, todos somos... eu dou bem com o cara, o porteiro, pô, eu cumprimento ele, no aniversário dele dou presente para ele, Natal eu assino... Mas ele continua porteiro e você continua recebendo os proventos de capitão defenestrado do Exército. Fora os proventos de presidente, fora o cartão corporativo, ou não. A questão é a luta de classe mesmo, a questão é a diferença de classe. Fica muito claro. As séries da Netflix, como Elite, por exemplo. Há uma outra série gay, eu não sei o nome dela agora, não me lembro, mas é o príncipe da Suécia, que vai estudar num colégio interno e se apaixona por um garoto pobre no colégio. Está lá claríssima a luta de classe. Quem se ferra sempre é o garoto pobre. O príncipe sai por cima, porque em última análise ele é o príncipe. Em última análise ele é o branco. Então vem com esse papo furado. É o papo da elite, não é só de Bolsonaro. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque esse é um papo da elite. Não é só o papo de Bolsonaro. Esse é o papo furado. É um papo, por exemplo, que certos próceres religiosos, sejam eles evangélicos ou espírita, são capazes de fazer, desde que estejam do lado errado da história. Nós aqui somos um povo abençoado por Deus. Querem nos dividir, querem criar a cisânia no povo brasileiro. Todos nós nos amamos. Ah, ama, tá bom. Bota dentro de casa a família de desabrigado.
Vai para a rua como vai o padre Júlio Lancelotti, cuidar dos drogados. Aceita o pessoal que dorme debaixo da marquise do seu prédio. Leva comida para eles de noite. Traz eles para dentro de casa, dá banho, dá chuveiro, dá condições de vida, dá emprego. Querendo ou não, é luta de classe. Bolsonaro sabe disso. Mas vem Bolsonaro, vem a elite da Faria Lima, vem todos os empapuçados de dinheiro com esse papo furado. Ela é empregada nossa, não é nem empregada, é uma secretária do lar. Mas é como se fosse da família, está conosco há 50 anos. E a pobre da preta velha com reumatismo, tendo que acordar às 5 horas para fazer o cafezinho do senhorzinho. É luta de classes. A gente vai resolver isso lá na frente. O momento aqui ainda é parlamentar. São as eleições de outubro. E nós vamos ganhar no primeiro turno. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.